Olá, gente. Professora Daiane Terra falando, e hoje eu vou falar sobre o método GDS. Para falar do método GDS, inicialmente eu preciso falar para vocês sobre as cadeias musculares, que nada mais é do que a observação do corpo como um todo, de uma maneira global. São grupos de músculos poliarticulares dispostos numa mesma direção e imbricados, de maneira sobreposta, sem qualquer interrupção das conexões entre eles, como a gente consegue observar aqui nessa figura, da ponta da cabeça até a ponta do pé. A compreensão das cadeias musculares visualiza o corpo de uma maneira não fragmentada durante a abordagem terapêutica, valorizando o indivíduo como um todo e não suas particularidades. Então, as cadeias musculares, basicamente, existem 5 conjuntos de cadeias. As cadeias estáticas, as cadeias de flexão, as cadeias de extensão e as cadeias cruzadas de abertura e de fechamento. Como, por exemplo, a cadeia de extensão passa de uma parte posterior com a tendência geral de extensão e lordose. Todavia, quando passa pelo glúteo máximo, vai para a parte frontal do corpo, passando pelo quadríceps e recebe várias nomenclaturas durante o método. Já a cadeia de flexão passa pela parte frontal do corpo, com tendência à flexão e cifose, mudando de direção apenas após passar pelo reto do abdômen, passando pelo assoalho pélvico, pelos músculos semimembranoso e hipoplíteo, voltando para a parte anterior, passando pelos músculos extensores longo dos dedos. Já as cadeias cruzadas, elas possuem funcionalidade diferente das outras diretas, trabalhando em conjunto com as cadeias anteriores e posteriores do corpo. A gente pode citar como exemplo quando o indivíduo necessita flexionar a cabeça para olhar para baixo. Certos músculos posteriores precisam compensar. Já quando uma pessoa sobe as escadas, os músculos anteriores aumentam a contração, enquanto que os músculos posteriores devem contrair mais ao descer a escada. Dessa forma, para que o conceito de cadeias musculares seja compreendido de maneira adequada, é necessário uma ampla visão de anatomia humana. É preciso observar os músculos em seu todo, além de suas conexões, que permite a interação da musculatura, originando as cadeias musculares. O método GDS é focado na leitura precisa do gesto, da postura e da forma do corpo. Ele foi criado na década de 60, entre 60 e 70, pela fisioterapeuta e osteopata belga Godelieve Dennis Struff, e é daí que veio o nome GDS, né, do nome dela. O método GDS atua na prevenção e no tratamento e na manutenção da boa organização corporal. Então, o estudo ele evidencia 6 estruturas psicocorporais e comportamentais que constituem a base da expressão gestual e da postura humana, através de conjuntos de músculo que a gente vai chamar de AM, cadeia anteromediana, PM, cadeia posteromediana, PAAP, cadeia póstero-anterior e antero-posterior, AL, cadeia anterolateral, PL, cadeia póstero-lateral. Então, aqui a gente tem as figurinhas. O método ele terá uma abordagem mais psicocorporal, respeitando a individualidade de cada pessoa, as formas corporais, observando e visualizando o corpo como uma linguagem não verbal, mas sim os gestos e as formas. Cada pessoa terá uma característica da sua postura. Se observarmos cada pessoa, terá uma característica corporal diferente, e é isso que o método nos ensina e propõe, que aprenda a olhar para a pessoa e ler o que o corpo está querendo dizer. 6 grupos musculares funcionais do GDS são usados em movimentos normais do corpo, que eu vou mostrar um pouco mais na frente. Quando esses movimentos são excessivos, desenvolve-se uma tensão muscular, que por causa das cadeias, né, irá compensar todo o corpo.
e assumir posturas, né, posições rígidas, reduzindo a amplitude de movimento, gerando posturas características. O método GDS considera que as emoções, os sentimentos, o modo de ser e as experiências são expressas através do sistema músculo-esquelético, por meio de uma comunicação não verbal com o meio ambiente. Além disso, afirma que os grupos musculares, quando flexíveis e bem organizados, asseguram a unidade corporal e nossa capacidade de abordagem para enfrentar as necessidades do dia a dia. O método GDS, ele propõe a utilização de massagens, técnicas de reflexo, posição de estiramento, estimulação associada ao balanceamento dos tendões musculares, tudo isso visando a consciência da coordenação musculoesquelética para que o movimento torne-se indolor. O método GDS possui um instituto de cadeias e técnicas localizado na Bélgica, que é conhecido como a Biblioteca do Método. A principal responsabilidade desse instituto desde 1983 é preservar esse material e garantir a orientação adequada dos docentes a respeito dos direitos autorais. Isso porque lá estão as compilações das anotações deixadas pela criadora do método, Godelieve Dennis Struve, com todo o seu fundamento. Esse aqui é um dos livros, né, criado pela a autora, né, Godelieve, e ele está traduzido por português, é um livro curto, né, 43 páginas, vocês conseguem pegar na internet. O método GDS, no Brasil, existem 2 núcleos oficiais de ensino, sendo um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui, essa aqui é a logomarca do curso de São Paulo, certo? Ele apresenta 5 ciclos, 5 etapas para conclusão total do curso. Somente essas duas equipes são autorizadas a ministrar a formação em cadeias musculares e articulares do método GDS no Brasil. Temos no método GDS a presença de cadeias posteriores e anteriores, baseado em uma visão holística do corpo, fundamentada numa abordagem global e somática, que tem como objetivo final desenvolver o bem-estar aos indivíduos. Este método de trabalho busca promover a consciência corporal, reeducar os padrões de movimento, promover a saúde e o bem-estar e enfatizar a unidade corpo e mente. Para realizar a aplicação do método GDS, o fisioterapeuta deve ter em mente que o tecido muscular é indissociável do tecido conjuntivo fibroso. Além disso, deve lembrar que não existem contrações musculares isoladas, mas uma cadeia de movimento que se expande pelo corpo. Dessa forma, para que o tratamento promova alterações necessárias, é preciso trabalhar toda a cadeia muscular e não apenas músculos específicos. Fato que certamente levaria a não atingir a principal causa do problema.